fazerem as postagens, dizem, ainda há tempo. Ainda há tempo, caso você aceite a torpe equação. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles. Acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão. Estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira. Engana-se essa organização criminosa ao esperar que a permanência e continuidade dessa torpe coação possa, de alguma forma, gerar uma covarde rendição dos poderes constituídos brasileiros. Engana-se essa organização criminosa miliciana e aqueles brasileiros escondidos e foragidos do território nacional, enganam-se em esperar fraqueza institucional ou debilidade democrática. As instituições brasileiras são fortes e sólidas, e seus integrantes, principalmente aqui no Supremo Tribunal Federal, os integrantes foram forjados no mais puro espírito democrático da Constituição de 1988. Coragem institucional e defesa à soberania nacional fazem parte do universo republicano desta Suprema Corte, que não aceitará coações, obstruções ou tentativas de novos golpes de Estado, como ocorrido em 8 de janeiro de 2023. Parabéns ao ministro Alexandre de Moraes pela coragem, cabra macho, não arredou o pé, fez um discurso duro na abertura aí do semestre judicial. O decano da corte, o ministro Gilmar Mendes, também fez um discurso brilhante, que vai ficar aí na história do Supremo, vai ficar aí nos arquivos do Supremo, como um brilhante discurso em defesa da democracia, em defesa das instituições, em defesa da Suprema Corte Brasileira. E o The Economist lança aí um artigo aí que o Poder 360 republicou partes dele, dizendo que o tiro do Trump vai sair pela culatra. A lei Magnitsky não vai ter efeito nenhum, pelo menos para impedir os processos, porque, segundo o jornal, Moraes é um ministro lapidado e respaldado pela Constituição brasileira, que é uma das maiores do mundo. Ele tem um histórico invejável de defesa da segurança, já foi promotor de justiça, secretário de segurança, e não se intimidou. Mostrou claramente no discurso dele que ele não se intimidou e não vai arredar. E deu os nomes certos. Chamou de quadrilha organizada, de milícia, quadrilha de milicianos e traidores da pátria, que é o que realmente são, traindo a pátria. E eles estão comemorando, os bolsonaristas comemorando, falando tanta besteira nas redes sociais. O mundo mudou. Essa lei de morte financeira não cola mais. O mundo tem novos sistemas de transações financeiras. Se fosse no século passado, até seria, mas agora não. O ministro está com a vida tranquila, está com a vida ganha, mesmo com os rendimentos dele e da mulher bloqueados pelos Estados Unidos. É só se fizer transações de bancos com bandeiras de lá ou em dólar. Ele não está nem aí, ele vai continuar o trabalho, Bolsonaro vai ser condenado e vai ser preso da mesma forma. E o signo do Supremo, o mapa astrológico do STF, mostra que é uma casa forte, inabalável, que nem mesmo os Estados Unidos. Se fosse com justiça, seria, mas um presidente inepto, um presidente que defende genocídio em Gaza, que defende golpismo aqui e que está perseguindo adversários lá. Ou seja, esse papo dele de defender direitos humanos é papo furado, é só um argumento para atacar o Brasil. E o The Economist diz que é um tiro que vai sair pela culatra. Nem as tarifas vai adiantar de nada, inclusive ele pode ser afetado, a economia pode ser afetada, porque eles precisam de consumo de carne, de tanta coisa que eles tiraram do tarifaço, e arrumando inimizade com um país amigo, parceiro, que sempre deu lucro aos Estados Unidos por causa de golpistas. E os golpistas lá, Eduardo Bolsonaro, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, eles vão ficar marcados para sempre, para a eternidade, vão entrar para a história da justiça,
como traidores da pátria. Isso não só, mesmo que eles fiquem morando lá, o Trump não vai ser presidente para sempre. Pode entrar um outro presidente democrata seguinte que enxote eles de lá. Eles estão pensando que estão protegidos pro resto da vida. A Zambelli também pensava que a Itália ia proteger ela de tudo. Não está protegendo. Os descendentes deles, filhos, netos, parentes, todos, toda a família Bolsonaro e do Figueiredo e do Alan dos Santos vão entrar como família de traidor da pátria. Isso é um peso kármico muito grande mesmo, não só político. Quando chegar na escola, esse é o neto do traidor da pátria, que tentou dar o golpe, que estava nos Estados Unidos trabalhando contra o Brasil, pedindo sanções contra o Brasil. Os descendentes deles, da mulher dele, de tudo, vão ficar marcados pro resto da vida, vão entrar para a história daqui a 50 anos, 100 anos, quando se lê a história, ainda mais com inteligência artificial, vai dizer que eram os traidores da pátria que estavam tentando fechar o Supremo, perseguir o judiciário, anular processos. Eram traidores da pátria que estavam trabalhando com o Trump, defendendo os Estados Unidos contra o Brasil. Vão entrar para o resto da história nas páginas negras da história do Brasil. Alexandre de Moraes mostrou que não se dobra, não se quebra e não vai cair nas chantagens desse fanfarrão que está envolvido lá no caso do bilionário, das pedofilias, está lá até brigando com Elon Musk e com outros e processando jornais. Aqui ele fala em liberdade de expressão das redes, especialmente a dele, para atuar livremente aqui. Mas lá ele processa. Saiu o dado do desemprego e o desemprego não diminuiu muito, não. Foi um dado negativo para a economia americana. Ele mandou demitir a servidora. Ou seja, ele persegue, ele está perseguindo Moraes e a mulher, que nunca foram condenados em nada, não cometeram crime nenhum. Ele pune sem julgamento, sem nada. Aí para ele é direitos humanos. O Bolsonaro está sendo julgado por diversos crimes que ele cometeu e outros que ele queria cometer, e ele está tentando proteger. O Benjamin Netanyahu está lá cometendo genocídio contra o povo de Gaza e ele está protegendo. Que tipo de direito humano é esse? Ou seja, cada vez fica mais comprovado, Trump está transformando os Estados Unidos na maior ditadura do planeta. Coisa que a extrema-direita sempre criticava, né? A Venezuela, Cuba. Agora os Estados Unidos é a maior ditadura, perseguindo jornalistas, perseguindo adversários, perseguindo universitários, perseguindo professores. Ninguém pode falar nada que ele persegue, usando o poder que tem. Mas não será presidente para sempre. O mapa dele é muito ruim. A astrologia mostra ele terá contratempos em 2026, muitos contratempos fortes, e não tem uma vida longa, não. É o karma cada dia mais pesado que vai cobrar ele por tudo de mal que ele está fazendo contra o mundo, o meio ambiente, o clima, tudo que ele está fazendo de mal pelos imigrantes, pessoas, crianças, pessoas passando fome na África, que ele cortou ajuda, pessoas passando fome em Gaza, que estão lá sendo metralhadas na fila da comida. Tudo isso ele vai ser cobrado e vai ser cobrado caro. E o Bolsonaro aqui também vai ser cobrado muito caro.